O aumento das queimadas e do desmatamento está formando uma imagem ruim do Brasil no exterior. Mas aqui também existem ótimos trabalhos para preservar a natureza e reduzir a emissão de gases que provocam o aquecimento global. É o que o Nelson vai mostrar para a gente. Cris, muita gente fica confusa quando se fala em sequestro de carbono, carbono zero, créditos de carbono. Nós vamos tentar explicar isso tudo. Repertório. Empédocles, 500 anos antes de Cristo, dizia que 4 elementos formam o mundo: terra, água, fogo e ar. Hoje, a ciência já descobriu 118 elementos constituintes. O carbono, cujo símbolo é um C maiúsculo, é dos mais versáteis. Aparece de várias formas nas coisas que conhecemos. Repita comigo: eu sou carbono, tu és carbono, ele é carbono, todos somos carbono. Fica esquisito falar assim, né? Mas o carbono está presente em todas as formas de vida na Terra. Em estado puro, ele nos dá, por exemplo, o grafite, que está na ponta do lápis, nos dá o diamante. E você sabe onde se localiza o maior estoque de carbono do mundo? Não é no refrigerante, nos oceanos. Em segundo lugar, vem os solos. E em terceiro, a atmosfera, que é de onde a árvore retira o CO2 e forma florestas como esta aqui de Botucatu, no interior de São Paulo. Aqui fica um dos campos da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. É nessas saudáveis reservas de mata que o professor Iraê Guerrini coordena as pesquisas ambientais. Essa aqui o que é? Isso aqui é um pau d'alho. Como é que você sabe quanto de carbono tem numa floresta? Nós vamos acompanhar a medição agora numa das reservas da Unesp de Botucatu, começando com a estocagem de carbono do solo. Serão coletadas mais de 300 amostras. Amostras de terra, amostras de serapilheira, de tudo que compõe o chão da floresta. 2 metros e 21 centímetros. Amostra de dados, grossura, altura, árvore nascendo, caducando. A equipe faz a contagem de tudo. Ainda nunca tinha feito esse levantamento em termos de carbono nas nossas florestas aqui da Unesp, né? Na atmosfera, cada molécula de carbono está grudada a 2 moléculas de oxigênio. É o CO2, com o qual a árvore faz a fotossíntese para se alimentar. No crescimento, o oxigênio é liberado e o carbono acrescido na madeira, onde fica estocado. Nos termos ambientais, esse processo é chamado de sequestro de carbono. As árvores mais preservadas, maiores, são aquelas que contribuem mais com o carbono. Numa peroba tombada pelo vento um ano atrás, o professor Iraê estima o acumulado. A árvore de 25 metros de altura tinha perto de 10 metros cúbicos de volume, o que dava 8 toneladas de madeira. Como nesta espécie, pela densidade, o elemento C é praticamente a metade, estamos sentados aí sobre 4.000 quilos de carbono. O professor explica que o carbono vai ficar anos e anos na peroba até ser liberado pelos micro-organismos de decomposição. O destino daquelas amostras é o Laboratório de Absorção Atômica. Aqui, um equipamento poderoso de combustão a seco a 900 graus centígrados transforma o solo, os detritos, em gases. Identifica e quantifica cada parcela. Esses resultados surpreenderam assim, a gente, né? A avaliação chegou ao admirável número de 900 toneladas de carbono por hectare. Mais importante, porém, foi o avanço de metodologia. A recomendação internacional é para medir a camada de 0 a 30 centímetros do solo. Aqui, cavaram até 1 metro de profundidade e olha o que descobriram. A gente percebeu que a quantidade de carbono que tem de 30 a 100 é a mesma quantidade equivalente a 0,30. Então, praticamente dobra a quantidade de carbono. Isso significa que as áreas preservadas podem valer mais quando são disponibilizadas no chamado mercado de carbono. Empresas que emitem gases nocivos podem adquirir títulos verdes chamados de créditos de carbono. O dinheiro vai para a conservação de florestas públicas ou privadas, compensando assim as pegadas de carbono que todo mundo deixa.
Pausa em Botucatu para visitar um município pioneiro em pagamento de serviços ambientais, Extrema, divisa de São Paulo com o sul de Minas. Poucos se dão conta, mas viver é causar impacto ambiental. Seja para comer, beber, se vestir e calçar, morar, viajar, se comunicar, a gente está sempre consumindo algo que, de alguma forma, vem da natureza. Você já parou para pensar quanto a sua vida custa para o planeta? A gente vai ter uma ideia disso na ponta dessa pracinha, na periferia de Extrema, onde fica aquela simpática casinha branca. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui mora o casal Eduardo Toledo, metalúrgico, e a Vanessa Mizuno, professora, mais os filhos Eduardo e Larissa. Recebendo o entrevistador ambiental Lucas Pereira. Pergunta básica: qual a pegada de carbono da família? Esse cálculo nunca... É possível fazer. Sim, mas nós nunca fizemos. O que vocês mais consomem aqui de energia? Qual que é o aparelho que cada um aqui mais consome? Vamos chegar, vamos entrar. Opa, vamos conhecer lá. a casa. Inventário rápido: 2 carros a gasolina, 17 lâmpadas, 4 aparelhos de TV, climatizador, liquidificador, cafeteira, torradeira, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, computador, videogame, celulares, chuveiro. Pessoal, quanto vocês gastam de energia elétrica aqui mais ou menos por mês, você sabe? Uns 350. R$350. Tá cara a conta, né? Tá bem cara. Lucas começa a fazer contas enquanto Vanessa gentilmente nos passa um café. Biólogo, ele é da ONG Iniciativa Verde, parceira e financiadora de projetos ambientais em Extrema. A gente imagina que vocês emitem mais ou menos 3 toneladas de carbono aqui por ano. A gente já tinha escutado falar, porém a gente não imaginava que era tão impactante, vamos dizer assim, uma vida normal. E aí, para compensar isso, a família precisa plantar mais ou menos 17 a 20 árvores por ano. O excesso de gases nocivos na atmosfera é uma das causas do aquecimento global. As plantas em crescimento retiram carbono da atmosfera, reduzindo assim o impacto das pegadas de indústrias, agricultura, carros e famílias. Claro que não é o caso de se sair por aí batendo de porta em porta, anunciando: olha, aqui estão as mudas para compensar as pegadas da sua família durante o ano. Mas, de forma indireta, aqui na região isso já vem acontecendo em grande escala. Nós estamos trabalhando incansavelmente para que a gente chegue a 2030 neutro em emissões de gases de efeito estufa. E para isso nós criamos uma legislação em 2018, que é a Política Municipal de Combate às Mudanças Climáticas. O biólogo Paulo Pereira enaltece Extrema estar agora colhendo frutos do programa ambiental semeado no início do século, como esse inventário das emissões, que foi feito não só com as famílias, mas principalmente com as empresas atraídas para cá. Com mais recursos, a prefeitura moderniza os prédios públicos, melhora a saúde, a educação e talvez seja um dos únicos municípios do país a ter praticamente todas as estradas rurais asfaltadas. A área rural produz serviços ambientais que são consumidos nas cidades. E a área rural é onde nós conseguimos mitigar todos os impactos ambientais causados pelos grandes centros urbanos, né? Com dinheiro de impostos e patrocínio de ONGs nacionais e internacionais, nada menos que 2 milhões de árvores foram plantadas aqui, reconstituindo cerca de 1.500 hectares. E, recentemente, as contribuições passaram a fluir de outras vertentes. A placa informa que a Panasonic apadrinha a regeneração desta capoeira. O que uma multinacional de eletrodoméstico tem a ver com o plantio de árvore? É quase que uma obrigação nossa, como sociedade, a estar fazendo esse investimento. Tudo que a gente emite, a gente compensa. Sergei Epoff, vice-presidente para a América Latina, garante que a fábrica de Extrema, maior da companhia no Brasil com 1.200 funcionários, já alcança neutralidade em relação aos gases de efeito estufa. Todo ano custeia o plantio de 3.000 árvores. Foram 3 anos, 9.000 árvores a gente plantou nesse programa todo. A gente sabe que se a gente não fizer esse processo, não tem futuro.
Falamos da japonesa Panasonic, mas poderíamos citar a brasileiríssima Copenhagen. A gente vê que falar de sustentabilidade agrega valor para o nosso consumidor ter certeza que consome um produto responsável. A bióloga Franciane Almeida, especialista em desenvolvimento sustentável, conta que a fábrica de chocolate já praticava a criteriosa destinação de resíduos, índice de reciclagem de 95%, efluentes tratados num reator biológico, decompostos por bactérias, devolvendo água para reuso e irrigação. Agora, começa a compensar também as emissões. Nós já plantamos quase 12 mil árvores nesse período, uma área equivalente a 60 mil metros quadrados. Copenhagen e Panasonic são só 2 exemplos de muitas marcas conhecidas participando do Extrema no Clima. Chega a 150 o número de empresas baseadas aqui que assinaram contratos para compensar impactos ambientais. Como a Bal do Brasil, que fabrica latinhas de cerveja e refrigerante, plantou 20 mil árvores para compensar 3.200 toneladas de carbono equivalente. Assim, o município todo hoje já neutraliza 30% das emissões. Lembrando que a meta mundial é chegar ao carbono zero em 2050. Então nós vamos fazer isso paulatinamente para chegar a 2030 com emissão zero do município. No começo, o programa aqui focou na conservação das nascentes do Jaguari. Em várias ocasiões, o Globo Rural mostrou a vazão deste rio, que desce a Serra da Mantiqueira para ser consumido inteirinho em São Paulo. As mudanças climáticas trouxeram novas urgências. Além da água, é preciso cuidar também de outros bens da natureza fundamentais para a nossa sobrevivência. São os chamados serviços ecossistêmicos. Nós vamos destrinchar isso no próximo bloco. Até já!